Fala pessoal, professor Gessé Novaes aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciências do caderno 1, tá bom? Só que agora vamos iniciar o capítulo 3, que fala sobre drogas e medicamentos, certo? A gente vai estudar, melhor dizendo, tá? O termo drogas dentro do estudo da medicina e também como ela é utilizada de forma lícita e ilícita, né? De certa forma, de forma certa e de forma incorreta, tá? Pelas pessoas, mas principalmente dela aí, ó, como forma de medicamento. Então a gente tem aqui essa imagem, né, de um caldeirão, parece um laboratório bem antigo, né, com alguns frascos com substâncias. Por quê? Porque a humanidade ela usa, né, o termo drogas como medicamentos há muito tempo, tá? É bem provável, né, que a busca por alimentos, tá? Alguns povos eles comiam, tá? E experimentavam folhas, raízes, flores, sementes de diferentes plantas, né? Além de cogumelos, que nem sempre fazia bem, tá? Comia ali porque não sabia a origem, não sabia para que servia, mas comia, tá? Aí o tempo, né? O ser humano ele acabou se aprimorando o seu conhecimento, aconteceu ali um processo de aprendizagem dos efeitos que essas ervas, que esses materiais naturais causavam. Então já não é de hoje que a gente tem o uso de substâncias que provocam alterações no nosso corpo, às vezes de forma boa, às vezes de forma ruim, tá? Então, na medicina, o termo droga, tá? Ele refere-se a medicamentos, tá bom? Quando a gente fala de drogas, não é só algo ruim, tá? Algo que vai destruir a vida de uma pessoa, não. Normalmente, drogas na medicina, ela refere-se o que, ó? A medicamentos. É bom que você anote isso, tá? Ou seja, né? Elas são substâncias que, em sua maioria, beneficiam, tá? As pessoas quando, né, corretamente elas são prescritas e administradas, né, quando elas são tomadas ali com a orientação de um especialista como um médico, para que ela funcione normalmente no seu organismo, certinho? Então, para farmácia, né, para farmacologia, que é a parte da ciência que estuda os medicamentos, certo? Então, que tem um estudo destinado ao estudo das drogas, esse termo, né, drogas, é algo que causa alteração no estado de consciência. Nesse caso, eles são denominadas substâncias psicotrópicas ou psicoativas, certo? É apenas um nome destinado lá dentro da farmácia, que é o estudo dos medicamentos, o estudo das drogas, tá? Então, sob orientação, né, de um especialista, essas substâncias devem ser usadas, mas apenas sobre orientação. Ninguém deve se automedicar. Então, dependendo da ação, né, do uso da droga, ela pode ser classificada em 3 categorias, tá? Então, dependendo aí, ó, coloquei aqui já no nosso material, dependendo da ação, ela pode, né, tá atuando aí na parte central do sistema nervoso. A gente tem um sistema nervoso dentro do nosso corpo que atua ali levando as informações e coordena várias funções do nosso corpo. Então, as drogas, né, elas podem ser classificadas em 3 categorias. A primeira categoria são as depressoras. Algumas drogas psicotrópicas, né, ou psicoativas, dá no mesmo. Esse termo psicotrópicas é o termo utilizado lá na farmacologia, viu, gente? Para o termo droga, né, de como é que ele age no nosso corpo. Então, algumas drogas psicotrópicas diminuem a atividade das células nervosas, tá? Deprimindo o SNC. O que é SNC, professor? É Sistema Nervoso Central, tá? Então, o que deixa uma pessoa alheia ou pouco atenta ao que acontece à sua volta. Normalmente, pessoas necessitam desse tipo de medicamento para poder se acalmar, tá? Então as células delas acabam ficando um pouco mais calmas com o uso dessas substâncias. E aí, alguns exemplos, né, que por exemplo, que não são descritos por médicos, o álcool, tá? Em alguns momentos ele deixa a pessoa mais calma, às vezes mais violenta. Solventes ou inalantes. Normalmente álcool, solventes, inalantes
são destinadas ao uso incorreto, né, galera? Agora, sedativos ou calmantes já são utilizados pela medicina com o fim, né, de acalmar uma pessoa, de sedar ela para fazer algum procedimento na medicina. Morfina, né, morfina que é uma droga que é utilizada para aliviar a dor em um momento de tensão, tá bom? E a heroína, tá? A heroína já não é uma droga legalizada, ela é uma droga ilegal e a gente vai estudar um pouco mais na frente. Então, esse tipo de substâncias que a gente viu aqui, eles são do tipo depressoras, né? A pessoa tende a ter um estado um pouco mais de calmaria, né? Certo? Então, galera, nem sempre calmaria, né? Como a gente falou aqui, atenta ao que né? Fica um pouco ali, pouco atento ao que acontece à sua volta. Você fica ali meio destonteado, né? Como normalmente a morfina, por exemplo, ela é um medicamento para dor. Então, se ela vai aliviar a tua dor, ela vai te deixar calmo, certo? Então a gente vê aí como depressoras. As próximas são as estimulantes, certo? Há drogas que estimulam o sistema nervoso central, tá bom? Aumentando a atividade das células nervosas. Então, em vez dela ficar deprimida, ela vai ficar estimulada. A pessoa fica agitada, elétrica, entre aspas, né? Você fica com muita energia. Exemplo, a cocaína, que é uma droga ilícita, tá bom? É de uso ilegal. As anfetaminas, que também são tipos de drogas ilegais. E a nicotina. Aqui nesse exemplo é estimulante, né, galera? A gente só teve drogas ilegais. A nicotina que está presente no cigarro. A gente vai falar dessas drogas ilegais um pouco mais na frente. Temos aqui as perturbadoras. São substâncias que perturbam ou desgovernam a atividade das células nervosas, fazendo com que a pessoa perceba as coisas de maneiras distorcidas, né? Exemplo, a maconha, que é droga ilícita, o LSD, alucinógenos e êxtase. Essa parte aqui, né, de drogas perturbadoras está voltada mais para as drogas ilícitas, tá bom? Mas não tenha medo, a gente vai falar aí aos poucos, tá, do que acontece com o uso desse tipo de material. A gente tem que entender para ter uma atenção melhor voltada para isso, tá? Para que a gente possa ter informação para se manter seguro sempre e longe desse tipo de substância, tá bom? Mas também vamos falar delas dentro da medicina, como eu dei alguns exemplos aqui, né? Sedativos, calmantes, a morfina, tá bom? Então, vamos seguir. Então, de acordo com a origem, aqui foi de acordo com a ação dela dentro do nosso corpo, né? Como ela modifica nosso corpo. Ora deprimindo, ora se tornando agitado, outra hora tá altamente agitado, né? Que são as perturbadoras. Agora a gente vai ver de acordo com a origem. As drogas elas podem ser agrupadas em naturais, lógico, natural, são aquelas obtidas diretamente da natureza, tá? Como plantas e fungos. É o caso da nicotina extraída do tabaco, é uma planta, viu gente? O tabaco é uma planta onde é tirada a nicotina. O ópio, que é extraído da papoula, que também é uma droga ilícita. A cafeína, que é extraída do café, querendo ou não, a cafeína, ela é um tipo de droga, né, galera? Mas não fique com medo, né? Não vai deixar de tomar café. Mas ela é apenas um estimulante, tá? Você toma café, você fica elétrico, você fica sem sono. Algumas pessoas não, tá bom? Então, a gente usa o termo droga aqui, mas nem sempre é algo ruim. Nunca se esqueça disso. Certo? Aí, tudo que vem diretamente da natureza são aquelas do tipo natural. As semissintéticas, tá? são produzidas com componentes obtidos da natureza, sendo processadas antes do consumo. Essas aqui já são tiradas, né? Passam por poucos processos, já estão no ponto de uso. Agora aqui as semissintéticas, né, elas vêm da natureza, mas passa aí por um processo, tá? Antes do consumo. A gente tem aqui o exemplo de drogas ilícitas, né? Cocaína, crack ou heroína, mas também existem medicamentos voltados para as drogas semissintéticas, tá bom, gente? As sintéticas são aquelas puramente produzidas em laboratório. Então, uma vem da natureza com insumos, né? E é produzido para consumo, e temos as sintéticas, que são produzidas com substâncias sintetizadas em laboratório, galera, tá? E, portanto, não disponíveis na natureza. Então, ela é feita exclusivamente dentro de um laboratório. São exemplos os anabolizantes e as anfetaminas, tá? Além disso, tá? Que são
coisas ilícitas, né, os anabolizantes e as anfetaminas, a gente também tem as vacinas, temos os medicamentos para dor, temos os medicamentos para cicatrização, certo? Temos aqui nas semissintéticas também, por exemplo, medicamentos voltados para a área da medicina, para tratamentos, tá tranquilo? Então, nem sempre são coisas ruins, como a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Mas fica ligado. Então, mais importante que saber, né, a gente saber que o tipo de droga, eu passo essa informação para vocês, que uma pessoa usa, é tentar, né, professor, por que falar da cocaína, por que falar do crack, por que falar da heroína, dessas drogas pesadas, né? Então, o objetivo do estudo aqui é a gente compreender os motivos que levam a pessoa a utilizar isso, tá? E como a gente tem que se prevenir, né, gente, para poder se livrar desse tipo de coisa. Então, estudos apontam, né, a curiosidade como um dos motivos que levam os jovens a entrarem em contato com as drogas. Sei que vocês são crianças, né, são bem jovens, mas esse mundo aí tá rodeado, né, das curiosidades, mas nunca se deixem levar, tá bom? E aí, a falta de informação, tá, sobre isso daqui, tá? Você em certo momento na sua vida vai ver o que é uma cocaína e você nunca ouviu falar, né? Mas se você já estudou, viu que ela é ilícita, que não pode, que é crime, então você já tem uma informação e uma base, né, do que é aquela substância e você já não vai ficar tão surpreso, você já está preparado, certo? Então, a gente tem que procurar saber, entender, tá bom? Saber o lado bom das drogas e o lado ruim também, para que a gente possa se preparar, tá, para o que vem mais na frente. Então, o objetivo aqui do capítulo é esse, a gente fez essa pequena introdução, para que não fique muito longo, já vou fechando por aqui, certo, galera? Para que a gente possa encerrar. Eu já falei sobre os tipos de drogas, você vê isso já bem no início do capítulo 3 do caderno 1 do livro 1, tá bom? Já façam suas leituras, suas anotações, seus mapas no caderno, para que na semana presencial eu possa estar aí acompanhando vocês, certinho? Então, forte abraço, qualquer dúvida entre em contato e até a próxima aula.